bom dia mais uma vez para todo mundo, né? Que a gente tenha mais uma atividade produtiva, né? Nós temos hoje mais uma videoconferência, dessa vez com a participação da professora Thais e do Ladson, né? E a temática de hoje é sobre o ensino de cordas friccionadas. Então, eu mandei um e-mail para vocês e aí já tinha um breve resumo, né, da formação da professora Thais, mas só para me reforçar aqui, a Thais tem doutorado e mestrado em educação musical pela Universidade Federal da Bahia, é bacharel em instrumento violoncelo pela mesma universidade, é professora do curso de licenciatura em música da Universidade Estadual de Feira de Santana, é responsável pelos componentes educação musical, prática de conjunto e estágio supervisionado, é líder dos Sonoridades, grupos de pesquisa em música, onde desenvolve o projeto de pesquisa Propostas Pedagógicas para o Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais, e também na UFES ela coordena o programa de extensão Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais e a Orquestra Sinfônica da UFES. E justamente nesse programa que o Ladson Oliveira já colaborou como bolsista. O Ladson vai estar junto com a professora Thais, né, ministrando essa videoconferência. Ele é estudante do curso de licenciatura em música aqui da UFES, foi bolsista do programa de extensão, o instrumento dele é o violino, e atualmente o Ladson também está agora desenvolvendo uma pesquisa junto a essa pesquisa que eu falei para vocês, no programa de iniciação científica, né? Então, assim, a gente inicialmente já começa agradecendo a participação da Thais e do Ladson por socializar um pouco da experiência deles no ensino de instrumentos de corda friccionadas, né? Também gostaria de agradecer a colaboração de Sara Duque e de Leno Ferreira, que estão aqui também auxiliando nessas questões técnicas, né? E agora o espaço é de vocês, podem começar. E eu vou estar desligando aqui o meu microfone. E aí eu não sei se você... Normalmente a dinâmica é a pessoa apresenta e as perguntas a gente deixa para o final, né? Mas caso vocês queiram propor outra dinâmica também, fiquem à vontade. Então, assim, uma boa palestra para todo mundo. Obrigada, Simone, pelo convite, né? E pelas palavras de apresentação. Um bom dia a todas e todos, que eu não falei ainda, né? Nessa minha fala de hoje, eu vou estar apresentando um pouco sobre os aspectos técnicos do ensino de cordas friccionadas, né? Eu preferi falar com base no ensino coletivo, que é o que é a metodologia assim, mais usual, né, na iniciação do instrumento. Trazer um pouco da experiência desses anos trabalhando com ensino e também com grupos musicais, né? Depois vem uma participação importante, que é a participação de Ladson, como o Simone falou, ele é bolsista, né, de iniciação científica, e no plano de trabalho está desenvolvendo justamente, quer dizer, já finalizamos, né, está desenvolvendo justamente uma parte da pesquisa que tem tudo a ver com essa palestra, né? E eu acho que a fala dele vai complementar bastante assim, o que eu vou falar inicialmente. Tá? Desde já agradeço a participação dele, que ele é sempre solícito, né? Sempre que a gente faz um convite, Ladson está sempre disponível. E depois também eu também tinha convidado uma outra bolsista, que é a Dianara, que ela é uma das bolsistas responsáveis pela oficina de cordas friccionadas. Como ela não pôde, né, a gente aproveitou um vídeo que ela fez para um evento
que nós escrevemos, um artigo, e ela fala um pouco do ensino remoto, que eu acho que é importante falar também, né? Dessa perspectiva. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação, tá, do PowerPoint. É só para guiar a fala mesmo, para poder não passar um pouco do tempo. Chegou aí para vocês? Sim, está chegando, chegou. Pronto. Aí, como eu falei, eu vou falar na perspectiva do ensino coletivo, né? E para introduzir, eu vou falar um pouco do ensino, porque eu acredito que, além dos aspectos técnicos do ensino de cordas flexionadas, é importante a gente entender a concepção e os princípios do ensino coletivo, tá? Aí, eu busquei aqui as palavras da professora Cristina Torinho, né, que é uma referência nossa no ensino coletivo, e como é que ela conceitua, né? Ela fala o seguinte, que é um ensino para iniciantes, com e sem leitura musical, e que dura entre 6 meses e 2 anos iniciais, né? O ESIM, né, como é conhecido o ensino coletivo de instrumentos musicais, trabalha a priori um repertório no mesmo espaço e para vários estudantes simultaneamente. Né? Essa palavra simultânea ela vai sempre aparecer no ensino coletivo, porque as atividades são simultâneas, o repertório e a interação, a aprendizagem, né? Tudo acontece ao mesmo tempo para todos. E não se trata de atividades em grupos, mas de aulas que são compartilhadas, onde a interação e a autoobservação são imprescindíveis, né? Então, outros pontos também super importantes que a gente percebe assim um ganho qualitativo na aprendizagem em relação ao ensino individual é a interação entre os estudantes, né? Ocorre uma espécie de ensino e aprendizagem ali paralelo às aulas, com essa interação e também na observação, né? Porque ele observa o outro tocando, não é só observar o professor. Os estudantes eles estão numa zona de desenvolvimento bem similares, e isso contribui bastante também para o desenvolvimento. O que é que diferencia o ensino coletivo de práticas como o masterclass e o ensaio, por exemplo? Né? Essas técnicas, digamos assim, elas são atividades presentes no ensino coletivo, mas elas não são propriamente dita o ensino coletivo. Outra característica, né, que é o envolvimento simultâneo de todos os alunos, como eu falei, né, essa palavra ela vai sempre estar presente. Outra característica interessante também é fazer música enquanto se aprende, né? Por que isso? A gente tem algumas modalidades de ensino que se preocupam, por exemplo, no desenvolvimento teórico que antecede a técnica do instrumento, né? No ensino coletivo, a gente já tem essa preocupação de, desde o início, talvez desde o primeiro encontro, trabalhar a música, né? A musicalidade. Existem técnicas específicas para isso. Outra característica também é que a aprendizagem de forma coletiva significa também aprender com o grupo. Tá? Como eu falei, né? No slide anterior. As modalidades do ensino são homogêneo e heterogêneo. O homogêneo é quando você tem uma aula para os mesmos instrumentos. Por exemplo, flauta transversal, só tem aluno de flauta transversal na sala, né? E o heterogêneo, você mistura vários instrumentos. Por exemplo, flauta, clarinete, trompete, né? Então, no ensino de cordas também é possível fazer essas modalidades de ensino. Outra característica é a formação de grupos musicais. Você vê que quando a gente fala ali, né, fazer música enquanto se aprende, no ensino coletivo, rapidamente, você vai ter
a possibilidade, né, de formar grupos musicais, assim, desde cedo. Né? Por exemplo, a gente tem, como exemplo, as filarmônicas, né? Os participantes, eles estão iniciando, mas eles já se concebem como grupo musical desde o início, né? Por exemplo, a orquestra de cordas, e são todos iniciantes ali. E o planejamento e avaliação, ele é mais específico, né, para o ensino coletivo. O planejamento, ele foca as características individuais, né, e do grupo ao mesmo tempo, né? Ele tem que atingir ali a todos de uma forma específica, mas também de uma forma mais ampla. E a avaliação também, ela também ocorre de uma maneira diferente, né? Como avaliar todos, né, todos os participantes, né? Então, tem questões bem específicas, assim, para o ensino coletivo. Há alguns princípios do ensino, novamente, com base em Cristina Torini, né? Porque, assim, a gente tem que pensar que não é só a questão de desenvolvimento técnico, né? Mas o ensino coletivo também é uma ferramenta de democratização do ensino instrumental, né? Outro princípio, como já falado anteriormente, todos aprendem com todos. E, repetindo aí sobre o planejamento, né, a aula ela é planejada e direcionada para o grupo, exigindo do estudante disciplina, assiduidade e concentração, mas nós também a gente pensa, né, não só para o estudante, mas como um todo. Assim, o planejamento é feito para a classe, mas levando-se em conta as habilidades individuais de cada um. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais para frente, quando eu vou falar dos arranjos. E a autonomia e decisão. Eu considero, assim, uma parte importante, né, da motivação dos alunos é a autonomia, né, que é o poder de escolha, né? Quando os estudantes colaboram no processo de aprendizagem e devem gerir seu próprio aprendizado. Então, o ideal é que, na gestão de sala, né, os estudantes participem, né, que eles tenham um lugar de escuta, que eles possam, por exemplo, escolher o repertório, né, eles possam conversar e discutir sobre os processos de aprendizagem, isso é muito importante. E, por fim, é o melhor aproveitamento do tempo do curso e do professor, né? Que o professor, aquele mesmo espaço de tempo onde ele está atendendo um aluno, ele pode atender vários alunos. Assim, para a gente se aproximar de um conceito do ensino coletivo, né? Ele pode ser conceituado como uma metodologia específica para a aprendizagem musical realizada em grupo, onde todos os sujeitos envolvidos aprendem e se desenvolvem em conjunto. Eu acho que isso reflete todos esses pontos que a gente levantou. E quais são as vantagens do ensino coletivo? Tem uma maior motivação para o estudante devido a um maior rendimento no início dos estudos. A sonoridade do grupo é mais agradável em comparação com as aulas individuais. A interação, socialização e cooperação entre os alunos, elas vão influenciar o desenvolvimento musical. E, como falado anteriormente, na questão do aproveitamento, um professor atende vários alunos simultaneamente, viabilizando financeiramente esse ensino. Não é à toa que os projetos de inclusão sociomusical, eu posso dizer que talvez, em maioria absoluta, né, utilizam esta metodologia de ensino de instrumento. Né? Assim, o ensino coletivo possui algum tipo de limitação? A gente pode falar que é uma limitação a heterogeneidade do grupo, né? Que são essas características diferentes entre cada participante, mas a gente também tem como tirar proveito, né? Dessa limitação. Eu vou mencionar mais um pouco adiante. E o tempo adequado, né? Embora hoje, na atualidade, o ensino coletivo ele ganhou uma projeção muito grande em diversos espaços,
como, por exemplo, até o ensino superior tem, no caso até de bacharelado, né, tem se aproveitado dessa modalidade de ensino. Mas, assim, ela é mais adequada, de fato, no começo dos estudos, né? Porque, passado um tempo, o aluno ele já vai precisar de uma assistência mais individualizada. Mas isso também não impede que ele seja utilizado em outras etapas da aprendizagem, outros contextos também. Bem, aí agora eu vou chegar na parte do ensino das cordas friccionadas. Bem, eu vou me ater mais ao ensino heterogêneo, né? Como eu falei, do ensino das cordas a partir do encontro de diversos instrumentos. Então, assim, a primeira coisa que possibilita isso é a similaridade entre os instrumentos. A gente pode classificar aqui como instrumentos horizontais, né, que são os violino e viola, e os instrumentos verticais, que é o violoncelo e contrabaixo, né? Eu até coloquei um violoncelo aqui, vou pegar ele. É um violoncelo bem pequeno, que ele não é um violoncelo de criança. Vou deixar ele aqui. Né? Então, assim, quando fala da posição, né, do instrumento, tá dando para ver aí, né? Né? Essa posição é chamada posição vertical. Com isso, a gente vai ter, por exemplo, a técnica de viola e violino vai ser praticamente a mesma técnica, né? O que vai diferenciar é que a viola ela é mais pesada, ela vai ter cordas com afinação diferente, cordas soltas, né? Mas é a mesma técnica, não é à toa que tem muitos músicos que tocam violino e viola, né, com muita facilidade, transitam entre os instrumentos por conta disso. E o violoncelo e o contrabaixo é diferente. Do violoncelo a gente toca sentado, né? O contrabaixo sentado também, mas já numa posição mais próxima de estar em pé, né, do que sentado propriamente dito. Aí a gente vai ter também o quê? As técnicas de arco, elas vão ser também similares, né? A sonoridade que a gente tira do arco, por exemplo, as articulações, vamos falar assim, détaché, spiccato, martelé, assim, a gente vai ter o mesmo som, né? De arco, e é a mesma técnica, praticamente, a mesma forma de estudo, né? Apenas o contrabaixo ele tem uma maneira diferente de segurar o arco, que tem a posição do arco alemão e francês. Porém, a sonoridade, né, final, a gente vai ter muita similaridade. E aí a gente tem uma outra questão bem interessante nas cordas soltas comuns, né? A viola e violoncelo, a gente vai ter o quê? Né? Do grave para dó, sol, ré, lá. Né? No violino, sol, ré, lá, mi. No contrabaixo é o contrário, né? Mi, lá, ré, sol. E aí o que a gente tem? Que a gente tem 3 cordas, pelo menos, que são iguais para esses 4 instrumentos, né? Que é o sol, o ré e o lá. Com isso, aí vem esse último ponto que eu coloquei aí, né? Que as semelhanças entre os instrumentos vai permitir o ensino heterogêneo. Por exemplo, você pode escrever uníssono para esses instrumentos que vão estar tocando no início, por exemplo, na primeira posição, tendo em vista essas 3 cordas, né? Pode ser corda solta. A gente pode escrever arranjos com corda solta, com o pizzicato, né? Que é sem o ar, é o som sem o arco, né? Que é beliscando a corda. E aí, essas semelhanças todas permitem, desde o começo, você ter um ensino, né, heterogêneo, direcionado para
instrumentos que têm características físicas diferentes, mas também têm semelhanças. Certo? Aí, alguns princípios básicos do ensino. É uma sequência inicial. Quem vai falar mais disso, um pouco é a Ladson, né? Então, assim, a gente pode dizer que, no geral, isso vale também para os instrumentos, para as aulas individuais, certo? Mas o que seria uma sequência básica, né? Primeiro, conhecer os instrumentos, né? Que são as partes, né, dos instrumentos. Eu posso até falar rapidamente, né? Aqui do violoncelo, isso vai ser igual para todos. Né? As partes fixas, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Né? Vou colocar aqui. Ele chegou aqui. Espera aí que eu vou pegar. É porque ela viu o violoncelo. Um minutinho, viu, gente? Tá ok, Thaís. Gente, eu já vou colocar aqui, aproveitar e já colocar o link da frequência, tá? Ela viu o violoncelo, veio correndo. Eu vou falar assim rapidinho, né, gente? Inclusive, eu não peguei o violino, porque também o violino que eu tenho aqui é o violino de criança, né? E aí eu pegar, se eu pegar aí que ela vai querer vir tocar, vai querer. Então, muita curiosidade assim com o instrumento. Então a gente tem aqui a parte da frente, que é a parte fixa, né? Das peças fixas, o tampo, o fundo, né? As faixas laterais. Pronto, Thaís? Oi? Meu violino não tá aqui do meu lado, se quiser que eu pegue. Pode ser, pode ser. Tá certo. Se você quiser falar também, viu, Ladson? Vai completando aí, tá? Aí a gente tem essa parte aqui, a parte do braço, né? E aí eu tenho essa parte escura aqui da frente, que é o espelho, né? É onde a gente digita. Em outros instrumentos, por exemplo, a gente fala escala, né? Como violão, contrabaixo. Essa parte aqui de cima é a voluta, né? Que tem essa espiral aqui. Aí a gente tem as partes móveis, digamos assim, né? As cravelhas, que são responsáveis pela afinação do instrumento, as cordas, como eu falei, aí pedi para a Ladson mostrar aí o cavalete no violino. Cavalete, aí também conhecido como ponte. Aí, logo depois do cavalete, tem o estandarte, certo? E aí também que diferencia, o violino vai ter a queixeira, né? Essa parte de baixo é o botão, e tem a espaleira ainda, né? No violino, que é um acessório, que ele vai ser responsável por fazer esse ajuste do posicionamento do instrumento entre o pescoço e o queixo, certo? Olha lá, Ladson posicionando lá. Para a gente, no violoncelo, a gente vai ter aqui, ó, o espigão, né? Essa peça de metal aqui, que ela é ajustável, né? De acordo com a altura da pessoa. E também eu não falei, talvez seja mais fácil, Ladson, mostrar o rabicho, que é uma pecinha, é um fio, ele pode ser de metal, pode ser de corda, né? Eu esqueci o nome agora do material, mas ele prende, basicamente, ele que prende toda a estrutura das cordas pelo estandarte, né? É ele que segura todo o peso, né? O peso das cordas. Aí tem a abertura, são esses Fs, né? Que também, isso é tudo igual em todos os instrumentos. O que vai mudar por conta do posicionamento, né? Que eu falei. A gente vai ter o espigão para os verticais,
e aí o rabicho, né? Tá vendo? Esse rabicho, ele dá a volta no botão e ele prende o estandarte. Né? Aí temos essas partes, né, do instrumento. Isso é imprescindível assim, conhecer, porque faz parte dos cuidados básicos, né? De como você guardar os instrumentos. Por exemplo, tem que ter muito cuidado com o cavalete, porque ele também segura o peso vertical das cordas, então, assim, qualquer pancada pode causar uma rachadura no instrumento, né? As cravelhas, com cuidado com a afinação das cordas, e aí vem o arco, né? Que é o principal acessório assim, externo ao instrumento, né? As partes do arco, aqui falando muito, basicamente, a gente tem essa parte da vareta, que é madeira, a crina, que tem que ser pelo animal mesmo, né? O talão, essa partezinha aqui escura, né? A guarnição, que é essa parte aqui de couro e de metal, que ela tem a função de... É uma parte que recebe o toque, né? Ela condiciona o dedo e para que não haja um desgaste da madeira, né? Ela tem esse auxílio também. Aí tem aqui também o parafuso, né? Do arco. Aí tem outras peças internas do arco, né? E partes opcionais, como esse olho aqui, né? Essa partezinha aqui, geralmente madrepérola, ou plástico, ou osso, mas não tem obrigatoriedade de existir, não. E a ponta, né? Aí tem a ponteira aqui, certo? Aí, seguindo, os alunos precisam saber, né? Entender como é que se aperta o arco, como é que folga, né? Aperta por meio desse parafuso aqui. Então, isso é bem importante. Essa parte não pode ser pulada. E aí, o posicionamento no instrumento e no arco, eu coloquei aí de forma provisória como alternativa. O que é que significa isso? No início do estudo, por exemplo, o arco a gente segura assim, tá? O polegar aqui atrás, ó. Você está dando para ver como ele está posicionado, né? Só que essa posição aqui, ela é bem difícil para o estudante, né? E o violino ainda coloca o dedinho aqui, né, Ladson? Ainda coloca aqui, né? Por quê? Porque o instrumento estando na horizontal, o arco vai para a vertical, certo? Então, o dedinho aqui, o mindinho, ele dá equilíbrio do arco. Mas é muito difícil a pessoa pegar de primeira, aí cria uma série de tensões. O que é que a gente indica? A gente indica segurar o arco assim, tá? Segura o arco, o polegar ele vem para baixo, como se estivesse segurando uma caneta, uma varinha, né? Aí ele desenvolve assim, um movimento do braço, da mão, do punho, e só depois passa para a posição final. E também, até no instrumento, a gente pode usar uma posição alternativa, provisória. Por exemplo, os violinos, como eu falei, né? A queixeira, né, que dá esse posicionamento no ombro, né? É uma posição também muito difícil inicialmente a pessoa segurar, porque segura com o pescoço, né? Com o queixo e o ombro. O peso do instrumento. Aí manter aquele equilíbrio então, é muito difícil. Aí a gente às vezes começa ali na posição de cavaquinho, para ele conhecer as cordas, entendeu? Conhecer a sequência das notas da corda, né? Trabalhar um pouco de ritmo. A gente tem várias alternativas antes de ir para a posição definitiva. E pode ir também alternando, né? Para descansar, porque é muito difícil segurar o instrumento nos primeiros dias. Aí, outra coisa que a gente pode fazer no início é desenvolver a musicalidade,
desde as primeiras aulas, mesmo utilizando cordas soltas, pois permite trabalhar, por exemplo, os parâmetros sonoros, né? A gente pode trabalhar a noção de grave e agudo, a gente pode trabalhar a intensidade, né? Tudo com corda solta, né? O professor pode criar arranjos pequenos, né? Às vezes com 2 cordas soltas, já trabalha isso, quer dizer, já vai desenvolvendo a percepção, né? Noção de ritmo, por exemplo, a gente já pode contar, né? A duração das notas. Então, assim, tudo isso com corda solta. Pode estar ali ainda até sem o arco, que é outra coisa também. A gente, às vezes, inicia sem utilizar o arco, porque é muita informação, né? Informação difícil de assimilar no começo. Então, a gente tira uma dificuldade, tira o arco, tira outra dificuldade, que é o quê? A posição no instrumento, né? Outro ponto também é a imitação, né? Não só a imitação rítmica aí, como eu falei, mas a imitação como um todo, né? O professor toca e depois o aluno repete, imitando. E a memorização de parte da música, que é uma dica, né? Se a gente vai trabalhar uma música, a gente divide ela em partes, e aí repete aquela parte, só depois vai adicionando, né? E tudo isso, como eu falei, vamos tirar algumas dificuldades, né? E aí depois a gente vai inserindo, à medida que os alunos vão avançando, a gente vai inserindo novas técnicas. Eu acredito, assim, que eu acho importante, né, essa iniciativa de Simone de trazer essas palestras com diversos instrumentos, né? Porque, assim, eu acredito que é possível, inclusive já vi casos, né, de professores que ele não toca o instrumento, mas ele ensina o instrumento, né? Tem casos assim bem sucedidos, né? E de referência. A gente vai ter aí, por exemplo, a Flávia Cruvinel, né? Ela que foi uma pioneira assim na produção científica na área do ensino coletivo no Brasil. Você vai ver que ela fez o quê? Ela teve uma oportunidade de ter contato com a técnica do ensino de cordas. Luiz veio de novo. Aí ela fez o quê? Ela conseguiu montar uma turma. Aí ela conseguiu ensinar. Ela toca violão, né? Ela conseguiu ensinar cordas friccionadas a partir desse primeiro contato, né, com o ensino de cordas. Aí, voltando aqui, gente. Como eu falei, primeiramente, a gente não vai usar a partitura, né? A gente vai tirar algumas dificuldades. E uma das grandes dificuldades é o quê? A leitura de partitura, né? É uma preocupação de muitos estudantes. Aí, assim, pense aí, a gente iniciou com corda solta, com imitação, né? A gente já conseguiu colocar o aluno no posicionamento do instrumento, do arco, e a gente agora pode introduzir a partitura, né? E no ensino coletivo, a gente vai usar ela não vai ser executada à parte, né? Ela vai ser em sincronia com a execução musical e na mesma medida dos conteúdos. O que quer dizer isso? É que você não vai falar, por exemplo, de semicocheia se você está tocando uma semínima, entendeu? Então, se você vai tocar uma semínima, você coloca uma semínima, né? Não encher o aluno de conteúdo. E assim como no início dos outros aspectos dos instrumentos, a gente não precisa também ir, de fato, para a pauta. A gente pode usar gráficos musicais ou uma leitura oral, né? Aí eu coloquei assim como exemplo
um compasso 4x4, com 4 notas sol, né? Você pode escrever no quadro aquela sequência. Aí eu coloquei aí embaixo, ré, P, que seria ré, pausa, né? Assim, são formas que a gente tem de iniciar, introduzir o aluno no estudo do instrumento, de uma forma musical, de uma forma que não causa, assim, tanto desconforto, né, pelo excesso de conteúdos, e acaba motivando, por fim, que esse aluno continue, né, porque muita gente começa a achar tão difícil e acaba desistindo. Aí, eu passo agora para a parte dos arranjos, porque, assim, vai ser imprescindível. Até a Simone estava conversando antes de começar a aula, né, que hoje o professor precisa saber fazer arranjo. Quem vai trabalhar com grupo precisa fazer. Não tem para onde correr, né? A gente, às vezes, fica condicionado aos métodos, aos materiais prontos. Eles ajudam muito. Mas aquilo que eu falei lá em cima, da heterogeneidade do grupo, a gente acaba tendo que adaptar muita coisa, né? Aí, eu trouxe essa autora aqui, que é a Susan Hall. Ela fala o seguinte, né, que os professores enfrentam o desafio de trabalhar com diferentes instrumentos. Além da complexidade do ensino das técnicas do instrumento, e, diante disso, precisam de um plano organizado e sequencial para orientar sua instrução, o que leva esses professores a desenvolver seus próprios currículos. Mas, assim, o que ela fala no artigo dela como um todo, né, é essa necessidade do próprio material didático. A gente tem o suporte de métodos, mas, por exemplo, quando você vai para repertório, você precisa fazer, né? Ou senão acaba sendo uma aula individual para um grupo e não um ensino coletivo em si. Inclusive, ela fala assim que ela fala do contexto dos Estados Unidos, né? Ensino de cordas lá, né? Ela fala assim que no início do século passado, né? Que foi quando teve assim uma crescente de iniciativas do ensino coletivo, a maioria dos professores tiveram que fazer, né? E por isso surgiram muitos métodos, né? Muita coisa se perdeu, não foi publicado, mas outra característica que a gente vê nos métodos de instrumentos como um todo, né? Não são pessoas que escreveram métodos, são professores, né, que sistematizaram seus materiais de trabalho, na maioria das vezes, né? Os métodos para cordas mesmo, a gente vê, a referência é um instrumentista, né? Era instrumentista, professor, ele acaba desenvolvendo. Muitos se perderam aí, né, ao longo do tempo, mas acaba sendo isso. Então, por conta, né, esse segundo ponto que eu coloco aí, né, as pessoas se desenvolvem no instrumento em caminho diferente, o que leva a gente a ter que criar material próprio, né, considerando as características do grupo. E o ponto de partida, eu considero, né, para essa elaboração, é a seleção dos aspectos técnicos presentes na iniciação aos instrumentos. Que isso a gente vai conseguir já a partir dos métodos para o ensino coletivo e também do individual, que é o que Ladson vai falar mais à frente. Aí, para quem precisar e desejar fazer a adaptação, tem algumas dicas aqui, né, alguns princípios. A redução da música, por exemplo, né? Você pode pegar músicas e usar só um trecho da música, ou diminuir, né? Eu vou trazer aqui mais para frente uma partitura do Bolero de Ravel. Ela tem, originalmente, 15 minutos. Eu fiz um arranjo para introduzir alunos iniciantes na orquestra e eu reduzi ela para 7 minutos, né? A gente pode usar partes mais conhecidas das músicas, né? Por conta também dessa dificuldade de ter que memorizar e ler uma partitura grande, é sempre desejável que inicie por aí. As partes adaptadas, elas vão de acordo com as necessidades dos músicos. E aí, muitas vezes, a gente vai ter violino 1, 2, 3, 4, entendeu? Mas direcionado ali para cada um, dentro de suas possibilidades.
Outra coisa interessante é que o professor ele não faça os solos, né? O aluno ainda não chegou naquele ponto, então o professor faz o solo e os alunos vão tocando o arranjo, né? Seja com corda solta, dedo 1, 2, 3, na primeira posição, né? E o caráter progressivo, sempre você ampliando as dificuldades para incentivar o avanço dos participantes na técnica do instrumento. Aí, como eu falei, eu trouxe aqui um exemplo do bolero de Ravel, né? Essa partitura aqui seria do violino 2, para iniciante na primeira posição. Bem, é um ritmo um pouco mais complexo, né? Que é um compasso composto. Então, muito foi desenvolvido a partir da percepção, da repetição, né? Da imitação. Por exemplo, essa parte aqui, a parte onde está marcado H, que é aquele ritmo bem conhecido, né? Do bolero, que é executado pela caixa clara. Isso aqui, eles não leem a partitura, o iniciante, ele não vai ler essa complexidade aqui, tá? Isso aqui é feito no ensaio com imitação. E aqui vocês podem observar as notas, ó. No primeiro compasso que aparece é corda solta, né? Aí, entendeu? Usou corda solta e a nota dó, que seria o dedo 3 no violino. Aí não é uma execução complexa. Aí aqui também é praticamente nesse trecho só vai usar isso, corda solta e dedo 3. Então, esses aspectos a gente vai trabalhando para memorizar, né? Sistematizar dentro assim, da mente, né? do estudante. O que é que você vai precisar? Faz como se fosse um planejamento, né? O que é que você vai precisar nesse trecho? Só vai usar só corda solta, vai usar só a corda sol e a corda ré, e a corda mi solta. Então, assim, a gente vai direcionando, né? Pode ser bem no início, ele já pega... Aí, para a gente, pode parecer complexo, mas o que vai diferenciar é a forma de ensino, entendeu? Baseada, como eu falei, na imitação, né? De fazer essa correlação entre as semelhanças dos trechos da música, né? Buscar ouvir os outros instrumentos. E funcionou bem, né? Que é outra partezinha do final. São leituras rítmicas complexas, mas, como eu falei, tudo era feito por imitação. A partitura era só para guiar mesmo. Tinha muita gente que até tocava, mas não lia a partitura. Conseguia decorar as partes, porque eles não tocavam a música toda, eu dava as entradas, né? Então, assim, são formas que a gente tem. Eu trouxe até um arranjo de orquestra, né? Eu não sei se Ladson vai mostrar, e ele fez um arranjo para grupo de cordas especificamente, é baseado no estudo desses... como eu falei aqui nesse último ponto aqui desse slide, né? Desses aspectos técnicos. Ele fez, assim, uma gradação, né? Uma sequência, né? Onde ele vai aprofundando os aspectos. Cada instrumento ele toca uma parte mais complexa, né? Do que eu tenho, e por isso vai ser possível você trabalhar com alunos com experiências diferentes. Certo? Aí eu trouxe esses exemplos, como eu falei, a minha fala vai ser complementada por Ladson, né? Aí eu encerro aqui minha fala. Eu acho que é bom deixar para o final, né? Até porque vai ter uma sequência agora. E já vou encerrar aqui minha apresentação e já deixar a palavra com Ladson. Tá bom, gente? Obrigada, tá? Vou desligar o microfone aqui. Certo. Pro, o vídeo de Anara, no caso, vai ficar mais para depois, né? Depois que eu falar. Thaís. Estão me escutando, gente? O vídeo de Anara vai ficar para depois da minha apresentação, né? Ah, sim, vai. Certo. Pronto. Minha pesquisa foi sobre os parâmetros técnicos da aprendizagem de ensino coletivo em cordas friccionadas. E aí, o maior desafio dessa pesquisa foi conseguir criar uma estrutura
que mostrasse de forma clara, assim, e panorâmica, como é que aconteceria esse processo de aprendizagem para esses ensinos de código friccionado, no caso, ensino coletivo. E aí, a gente fez um mapeamento de 5 métodos didáticos, são livros que vão passar para cada aluno e assim o professor vai fazer uma sequência com eles. E a partir dessa análise desses métodos, a gente conseguiu estruturar o que seria, o que se repete mais nos métodos, qual a sequência se repete mais, qual faz mais sentido, porque eles sempre têm uma sequência e outros eles vão só filtrando e variando em detalhes, e não no que é estrutural. Então, a maior parte dessa pesquisa é conseguir o esqueleto, o que é realmente processo de aprendizagem e o que é apenas, como posso falar? E o que é a parte que é enfeite, sabe? Que é para o aluno poder aprender a música, para ficar motivado. Entendeu mais ou menos o que eu estou falando? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar aqui a tela, que vai ficar mais claro. Deixa eu achar aqui. Só um segundo. Pronto. Tá indo aí agora? Aparecer. Pronto. A ideia da pesquisa foi essa, de parâmetros técnicos da aprendizagem do instrumento de códigos friccionados. E para delimitar essa abordagem, a gente colocou no nível iniciante. Por quê? É comum dizer que temos 3 níveis de iniciação com o aluno, que é o iniciante, intermediário e avançado. Só que a gente na pesquisa delimitou que o ensino de iniciante seria aquele ensino que vai desenvolver uma fluência de modo grosso com os alunos. Então, ele vai ter uma certa fluência no instrumento, mas é uma fluência básica, que ele precisa de uma instrução, precisa de alguém para falar, para apontar, faça isso, auxílio, né? E quando vai para o intermediário, essa fluência do aluno, ela já vai ser um pouco mais autônoma. O professor vai estar guiando ali no intermediário o aluno a conseguir ter um estudo autônomo mais presente do que no nível iniciante. Porque o nível iniciante é preciso estar presente o tempo todo na organização da postura, da projeção de som, das técnicas. E já o avançado seria esse ensino já apurado, seria a refinação do intermediário. Então, são processos, né? Cada um vai refinar o outro, cada um revisita o outro. Então, no método intermediário, ele vai estar sempre voltando para o que foi ensinado no ensino iniciante, mas com uma nova perspectiva, com uma nova característica. E aí, a linha de corte que decidimos escolher do que é iniciante e o que é intermediário é justamente a mudança de posição nas cordas friccionadas. Porque o que os métodos mostrou para a gente é que eles ensinam tudo o que é preciso antes de mudar de posição. Então, quando você muda de posição, você vai voltar a ensinar tudo de novo do que ensinou logo inicialmente. Vai voltar a ensinar postura, vai voltar a ensinar a forma da mão, vai voltar a ensinar a técnica de arco. Vai se repetir tudo, só que agora com outra perspectiva, porque agora está tendo uma mudança de posição no instrumento, seja no violoncelo, no contrabaixo, no violino ou viola. E aí, analisamos aqui 5 métodos. Um deles foi eu escolhi 4 métodos de violino porque, como a professora falou, tem uma similaridade bastante grande com os outros instrumentos e só muda, no caso, para o violoncelo e contrabaixo. E escolhi um para todos os instrumentos, que é o All Four Strings. Esse daqui é um método de ensino heterogêneo. Esses daqui são ensino homogêneo. E foi uma das dificuldades que nós tivemos de encontrar. Porque a maioria dos métodos que se encontram, ele é pensado para o ensino de grupo, ensino coletivo, mas um grupo homogêneo. É um grupo que vai ser só violino, ou um grupo que vai ser só viola, ou só violoncelo. Não vai ser heterogêneo, não vai ser viola, violino e violoncelo ao mesmo tempo. Não vai ensinar todo mundo ao mesmo tempo. E aí,
foi um dos maiores desafios que a gente encontrou aqui. O único método que eu encontrei de cordas friccionadas, que eu e Thais encontrou, na verdade, foi o Alpha Strings, que vai nos permitir ver como é que eles fazem esse processo, desde o início, com violino, viola, violoncelo e contrabaixo, até o fim da iniciação do instrumento, que é o do aluno. E aí, assim, uma coisa que acontece bastante, é bastante frequente, com o nível iniciante, é que nós, como formadores de músicos e musicistas ao mesmo tempo, não conseguimos compreender, às vezes, qual é o nosso nível técnico. A gente fica assim, e o meu nível é qual? Iniciante, é intermediário, é avançado? Porque a gente não vai usar o termo profissional, porque a gente pode trabalhar de forma profissional, mesmo estando no nível intermediário, enfim. Mas, como a gente conhecer o nosso próprio nível? Como a gente saber qual nível a gente está? E aí é onde a gente começou a estruturar esse nível iniciante em subseções. Porque se a gente delimitou que o nível intermediário seria o de mudança de posição, ao momento que muda a posição, entre mudar de posição já tem gente que tem um conhecimento com violino, já tem gente que teve uma experiência com o violino, já tem gente que já tocou, apenas não sabe ler partitura, já tem gente que já sabe tocar corda solta, tocar as notas, mas não sabe fazer alguns golpes de arco, não sabe algumas escalas, mas também é uma iniciante do zero, entende? E aí é onde a gente consegue colocar esse esqueleto de forma mais visível. Então, aqui, a gente vai ter 3 seções. São essas seções de laranja, a azul e a verde. A seção em laranja seria partindo do zero, seria a seção a ala A. A ala B teria que ter um conhecimento prévio, teria que saber alguma coisa, e a ala C é a sedimentação da transição para o nível intermediário. Então, como assim? Aqui, no nível iniciante, a gente vai, partindo do zero, o aluno vai começar a, primeiro, conhecer o instrumento, no caso, postura, tudo mais, vai vir depois para cordas soltas, aprender a tocar em cordas soltas, com o arco. Depois, vai aprender a fazer dedilhado na mão esquerda, no violino, ou no viola, no violoncelo, aqui. E depois vai aprender o controle de arco da mão direita. Então, são os básicos necessários para silenciar o instrumento. A partir do momento que o aluno já consegue compreender essa ala A, essa primeira seção aqui, o aluno ele já está assim, um nível de iniciante que já possa trabalhar outras coisas, como divisão rítmica, mais avançada, no caso, com escalas, que vai trabalhar afinação, e com a leitura de partitura. É o momento que a gente vai poder iniciar o aluno, agora focar um pouco mais na leitura de partitura, e não só no instrumento agora, porque já está um pouco implícito o que foi essa formação base dele. Então, a gente está sempre lá lembrando eles, mas agora já podemos explorar mais, não é? E a última sessão, quando o aluno já consegue dominar toda essa divisão rítmica, escala e leitura de partitura, e com isso, reforçando sempre o que já aconteceu na sessão anterior, e a gente pode voltar agora o foco para trabalhar dinâmicas, ornamentos, que no caso é a expressão cultural do aluno, e técnica de arco, como golpes de spiccato, martelê, e, enfim, corda dupla, que é aí onde a gente vai conseguir migrar o aluno para o intermediário, que isso aqui já se conversa muito com o nível intermediário, só que no intermediário, como eu falei, a gente vai ser o corte de mudança de posição. E aí, o que a gente percebe bastante nisso é que nem todos os métodos contemplam as mesmas coisas. Alguns métodos têm uma ideia de algo sequencial, e que vai ser passo a passo. Você aprendeu isso, agora você aprende isso, depois você aprende isso. E outros métodos, você ensina uma coisa, depois ensina outra, e depois ele revisita o que já ensinou para reforçar e vai ensinando outra. Então, vai ser sempre como fosse circular. É uma forma de ensino que você está sempre revisitando e tentando reforçar o que já foi ensinado, para o aluno não esquecer. E eu acho muito interessante, eu acho que o método realmente que mais contempla esse foi o Alpha Strings, que é todos os instrumentos, e o Schmoll, que é aqui que o povo usa na igreja da Congregação Cristã do Brasil. Eles são os que mais contemplam essa didática. E aí a gente percebe, por exemplo, que esse método aqui do Schmoll e os outros de
de ensino homogêneo, eles não contemplam a leitura de partitura. A leitura de partitura é feita pelo professor de forma avulsa. O professor escolhe como vai ensinar a partitura para os alunos. E, no caso, eles aí entendem que o aluno já sabe ler partitura nesses métodos. Já que o All for Strings, ele vai ensinar a partitura. Então, esse momento inicial aqui, ele está ensinando a tocar os alunos a tocar por símbolos de notas. Por exemplo, como o método está em inglês, ele vai ensinar com A, B, C, D, F e G, que são as cifras. Mas, para a nossa adaptação, a gente colocaria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó. E então, a gente coloca ele, para ficar mais claro, ele coloca barra de compasso, aí coloca a nota Dó, aí eu vou colocar a nota Lá, e depois fecha a barra de compasso. O aluno vai estar compreendendo já o que é barra de compasso, ritornelo, essas coisas, mas as notas que eles veem não tá com linhas e nem claves e figuras. Tá com nome de nota, entende? E depois, no momento que ele vai estar ali de ler partitura, que vai iniciar a colocar a sequência ali para eles entenderem como é que lê, não é? Pronto. Essa aqui é a visão geral da pesquisa. O que acontece, além disso, é que, depois desse momento aqui, a gente pode partir para uma visão mais aguçada dentro disso. Então, a gente pode ver de cada método o que é que ele trabalha. Então, entre tocar cordas soltas, porque você vem aqui e pode visitar cordas soltas, página 7 a página 11 do Schmoll. Aí você vem aqui embaixo e você vai saber do que ele vai trabalhar em cordas soltas. Ele vai estar trabalhando pausa, vai trabalhando pulsação, marcação, semínima, sembreve, mínima e ritornelo. Tudo isso no primeiro momento. Então, o que é interessante é a gente perceber que esse mapeamento ele vai ser usado como forma de facilitador para o professor e também como para o arranjador de alguma orquestra ou grupo, porque ele pode perceber qual é o nível técnico daquele grupo e o professor entender o seu nível técnico do seu aluno. Então, ele vai poder, sem precisar pegar cada método o tempo todo e olhar, vem aqui de uma forma geral e já olhar rápido o que ele precisa saber, o que o aluno precisa aprender nesse primeiro momento. E aí você pode, além de comparar um método com o outro, você já vai ter essa visão, que eu já falei, né, panorâmica, visão mais objetiva. Eu vou descer lá para o método de All for Strings, que é para todas as cordas. Então, aqui, no Para Todas as Cordas, assim, eu amei esse método, me apaixonei por ele, só quero usar ele agora. Mas é muito bom mesmo, gente. Quando a gente vai aqui, lendo partitura, no momento que começa a ler partitura, ele vai trabalhar, são 25 lições, no caso aqui, número 1 a 25, e vai trabalhar pauta, segundo de compasso, clave, barra de compasso, semínima, mínima, pulsação, enfim. Vai trabalhar corda sol, ré, lá, e aí é interessante a gente perceber que antes de trabalhar isso aqui, ele já estava trabalhando corda lá, corda ré, já estava trabalhando botar mi, fá sustenido e sol, já estava trabalhando algumas canções, mas aqui, tudo que estava trabalhando aqui na corda solta, botando o dedo na corda ré, exercício de desenvolvimento dedilhado, tudo que ele estava trabalhando anteriormente era o aluno sem saber partitura. Então, o aluno já consegue mesmo tocar algumas coisas sem saber partitura. Então, é aquela coisa da seção, né? Seção A, seção B, seção C. Olha lá, A, B e C. E é basicamente isso, gente. É um guia que você pode viajar rápido entre o que o aluno deve aprender. Bora supor que minha aula hoje eu quero trabalhar a divisão rítmica e eu quero saber quais opções eu tenho para trabalhar a divisão rítmica. Então, aqui eu sei que esse método nessas páginas aqui vai trabalhar isso, desse aqui nessas páginas trabalha isso, e esse daqui nessas páginas trabalha isso. A gente pode perceber também que, por exemplo, mão esquerda, e o método de para todas as cordas vai trabalhar da barra 32 a 37, depois lá para frente trabalha de novo da 55 a 94, depois lá para o final trabalha de novo da 108 a 171. Então, aquela coisa que eu falei, está sempre revisitando o que seria uma coisa que era de básico, da seção da aula 1. E basicamente é isso. Aí, como resultado, além desse mapeamento todo que a gente fez experimento, né? Experimentação com alunos. E eu tô esperando só a Janara terminar de upar o vídeo. Aqui tá quase, ela falou. Para eu poder mostrar para vocês o resultado. Mas, para o grupo da UF, deixa eu parar de apresentar aqui. Para o grupo da UFES, a gente compartilhou, a gente fez o arranjo para a música Águas de Março,
que é uma música mais simples, que a gente pode botar essas seções dentro de cada grupo, e também foi um grupo heterogêneo. Então, violoncelo, violino, viola. E dentro disso foi percebido o quê, por exemplo? Foi entendido que o violino 1 teria, por exemplo, está na seção B, o violino 2 estaria ainda na seção A, mas já migrando à seção B. E do nível iniciante, tá, gente? Não está intermediário, não. O violoncelo, por exemplo, estaria no nível na seção A ainda. Então, a ideia do arranjo é justamente tentar colocar em prática tudo isso que foi pesquisado, toda essa prática, né? E aí, assim que a Janara me mandar, eu mostro para vocês, vai dar tempo. Vou mostrar a partitura assim, professor. Eu estou achando aqui a tela para compartilhar. Eu tenho que trocar a tela. Pronto. E aí, aqui, vamos compartilhar já, gente. Ainda, né? Tá compartilhando? Tá sim, Ladson. Eu não tô conseguindo ver, não. Tá dando para ver? Tá sim. Então aqui, ó, você percebe que o violoncelo, ele tá trabalhando com algumas notas, por exemplo, si bemol. Só uma dica, Ladson, se você puder aumentar só mais um pouquinho. Eu vou tentar abrir aqui como nova janela. Aí eu consigo. E não consigo também, não. Se fizer isso aqui, vai ficar... Aí, já melhorou. É isso aí. Tá. Então, o violoncelo, por exemplo, ele vai estar repetindo algumas sequências de notas no início, mas aqui, essa mudança, ela é um pouquinho chata, porque além de estar na região grave, aqui vai ter o si bemol, que no caso a gente é acostumado mais com si natural, enfim. E aí, mais para frente, por exemplo, o violoncelo estaria na seção A, então é iniciante ainda, tá? Estou colocando as notas agora. Então, existe essa preocupação de estar tudo numa posição fixa, numa corda só. E depois, lá para frente, como a música já está repetindo, a gente começa agora a mudar um pouco do ritmo para o violoncelo. E aí depois a mudar a corda, e com o ritmo também mudando. Então, é algo que é desafiador para o aluno que é iniciante, logo ali, e também não fica... Porque essa música se repete bastante, mas não fica chato, por causa que o aluno está sempre tocando uma coisa diferente. O violino 1, ele está sempre trazendo aqui a melodia, mas aqui, já na próxima parte, como ele está na seção B, ele já tem uma extensão aqui para o dó, que o dó seria uma extensão para outra posição. Então, como ele está estudando escala na seção B. É importante a gente saber essa extensão, porque como fazer escala de dó, tem que fazer sempre isso. E aí... Peraí, gente. E aí, gente, basicamente é isso, a ideia de você trazer sempre desafios para o pessoal. Só um segundo que chegou gente aqui, eu vou atender e volto agora. A prova pode ir comentando, rapidinho. Tá certo. Aproveitar e fazer mais uma propagandazinha. Quem tiver interesse, próxima segunda-feira, dia 25, nós vamos estar promovendo uma videoconferência com o compositor venezuelano Daniel Taborda, sobre o uso de composições didáticas para o ensino do piano. Então, ele vai estar justamente falando um pouco sobre essa questão dessas habilidades que hoje já são necessárias para um professor de instrumento, que é compor, arranjar, adaptar, e apesar de ser voltado para o ensino do piano, isso também pode ser adaptado ao ensino de outros instrumentos. Ok, Ladson, só estava aproveitando o momento. Pronto, eu vou mostrar para vocês. Janara já conseguiu upar o vídeo. Ela vai mandar o link, tá renderizando. Mas eu vou mostrar para vocês outro grupo, porque assim, enquanto eu estava trabalhando com essa pesquisa científica, eu também estava trabalhando com o meu grupo, que é um grupo de câmara. E aí, são alunos que também ensinam heterogêneo, só que não é apenas corda flexionada. Mas eu já apliquei essa questão
dificuldade de cada um, do individualidade de cada um, no nível de ensino heterogêneo, no caso. Então, para que soe todo mundo uma música, mas que cada um esteja no seu nível, no seu próprio desafio. Então, eu vou abrir aqui o YouTube e compartilhar com vocês. Espera aí. Você está falando do vídeo da Dianara? Não, outro, né? É outro que eu trabalhei com o pessoal. Tá. Certo. Aí, se vocês quiserem comentando alguma coisa, pode comentar e perguntar que eu vou falando. É o tempo de eu procurar aqui. Bom, então, quando você procura a Sara Nascimento, muitas pessoas estão parabenizando a sua pesquisa, e a Sara está perguntando se há possibilidade de você compartilhar essa pesquisa. Tem sim, eu vou compartilhar essa semana. Aí eu posso mandar para a senhora compartilhar com o pessoal? Sim, se a Sara está na lista dos participantes, então eu encaminho para a lista de Pronto, todos. se vocês quiserem os métodos, eu posso criar um drive e colocar lá, tá? Essa pesquisa, como ela é da iniciação científica, em breve também vai sair a publicação, né? Que é do resumo do CEMIC, e também vai ter o vídeo pôster, né? E aí vai ter mais detalhes da pesquisa. É em novembro, se eu não me engano, né? Aí eu também posso estar para vocês a programação, que o Ladson vai estar apresentando. Então, aí ele vai apresentar, acredito que com mais detalhes até do que a de hoje, né, Thaís? Aí porque, assim, além daquele mapeamento, tem todo um texto corrido, bibliografias e tal, só que não cabe muito falar porque não dá tempo, sabe? Mas, estou procurando aqui a música. A internet tá ruim, gente. Eu também estou com um vídeo pronto aqui da Dianara, tá? Se vocês quiserem também. Pode colocar, então, que eu tenho que eu conseguir. Tá, então a Dianara, como a Thaís já falou, é outra bolsista que também trabalha junto, né, no programa. Eu vou, então, aqui compartilhar o vídeo. Dianara, ela vai falar um pouco também sobre o ensino das cordas, né, nessa perspectiva do ensino remoto. Tá? Dianara está assistindo a gente? Também está participando ainda? Não. Não, né? Sei. Ela falou que não ia poder, é verdade. Entendi. Eu vou voltar aqui um pouquinho e vou soltar. Olá, meu nome é Dianara Almeida, sou uma das bolsistas de extensão da UFES. Atualmente sou monitora de cordas da Orquestra Sinfônica da UFES, mais especificamente sou monitora de violinos e violoncelo. Venho contar para vocês um pouco da nossa experiência, assim como a minha experiência, mais dos outros bolsistas, né, de violinos e violas principalmente. Mas a experiência que estamos tendo em trabalhar nessa época de pandemia com instrumentos musicais com aulas virtuais, né? E algo em comum que a gente já trata logo no início do nosso trabalho é sobre as plataformas. Já que nossas aulas acontecem semanalmente e elas duram de 1 hora a 1 hora e meia, precisávamos de plataformas que fossem mais sustentáveis na questões da duração, né? E o Google Meet foi nossa ferramenta melhor, assim, que conseguimos usar, já que ele dura mais de 1 hora, né? A gente consegue dar as aulas com mais de 1 hora de duração. E, apesar disso,
Outros programas, eles não ficavam, outras plataformas não chegam a ficar com essa quantidade de hora, e assim a gente teria que estar remandando links. Então, foi consenso nosso em trabalhar com o Google Meet, já que era algo que tinha uma durabilidade maior, né, na duração. Já que somos monitores de instrumentos musicais, precisamos ouvir nossos alunos tocando, né, para poder ajudá-los, ver como é que eles estão ali tocando aquela música, se tá soando bem, se não tá. E isso foi um grande problema, está ainda sendo um grande problema entre nós, por conta que essas plataformas, elas não entregam o som real dos instrumentos pra gente. Então, um dos meios que encontramos para resolver esse problema foi pedir que, além das aulas, os alunos eles se gravassem, né, tocando ou exercícios ou as músicas que eram trabalhadas na nossa aula e nos enviassem, que assim conseguimos ver e escutar melhor quais são os problemas deles, quais são as dificuldades, e assim a gente dá feedbacks para poder ajudá-los, né, a continuar seus estudos. Eu sou bolsista, sou monitora de uma dessas turmas, né, trabalho com violinos e violoncelo, que vai do intermediário ao avançado nível. Jamília é uma outra bolsista que trabalha com violino iniciante, e Alisson é o bolsista de violas, que também tem uma turma mista, que vai do iniciante ao avançado. E dentre todas essas questões que encontramos de problemas, né, que a gente conseguiu resolver, pedindo esses vídeos para que os alunos enviassem, assim a gente pudesse analisar e dar feedbacks para eles, percebemos que mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, a gente consegue manter sim nossas aulas online, conseguimos ver o avanço dos alunos quando chega no final de cada mês ou no final de cada aula, a gente consegue ver a evolução, né? E algo muito importante é que a gente precisa ter um planejamento que contenha materiais didáticos e que possam motivá-los. E assim a gente consegue estar sempre tendo a interação do monitor com o aluno, tá sempre motivando eles para eles não desistirem das aulas, não desistirem de tocar seus instrumentos, né? Ainda mais os alunos iniciantes, por exemplo, que a gente sabe como é complicado você saber onde você tem que botar a mão no seu instrumento, no seu violino, onde colocar os dedos, ter uma boa afinação, isso tudo é muito complicado, mas mesmo assim a gente consegue ver a evolução deles, conseguimos compreendê-los, né, e tá sempre motivando cada um deles a estar seguindo com os seus estudos. E isso é muito importante para o nosso crescer, né, para o nosso viver dentro da comunidade acadêmica. Não sei se Ladson já conseguiu. Já consegui sim. Pronto, eu vou compartilhar com vocês meu grupo de câmara. Eu fiz é um grupo geral, mas dentro desse grupo eu separei em dois momentos. Então, criei um cameratas do grupo de câmara, que esse é um grupo menor do que o de câmara. O grupo de câmara já é menor que a orquestra. Aí o camerata é menor que o grupo de câmara. E eu coloquei um para trabalhar com música popular. Eu trouxe um medley de Luiz Gonzaga e outro com música erudita. Então, eu trouxe uma música de Mozart. Então, adaptada para, no caso, a dificuldade do aluno. Só que a música de Mozart, os alunos já estão, alguns já são intermediários, os outros são iniciantes. Então, é bom que a gente consegue perceber esse casamento de alunos iniciantes com alunos intermediários. E esse trabalho foi feito quando ainda estava remoto, não estava presencial ainda com os alunos. Então, eu vou compartilhar com vocês primeiro o Luiz Gonzaga, tá? Tá todo mundo vendo aí? Tá, chegou.
Certo, vou fechar meu áudio para não... Espera aí, porque senão vai ter muita música, gente. Senão fica muito longo. Eu vou mostrar agora outro pedacinho de agora Sinfonia 40. Vocês já perceberam que os instrumentos são variados, né, no grupo de câmara. Tem violão, piano, flauta e violino. Nesse grupo agora já é cordas friccionadas. Apenas só tem um piano, no caso você vai ter eu, porque eu tenho que preencher a harmonia. Então, é uma das estratégias, né, como professor, conseguir preencher a harmonia tocando um instrumento harmônico para poder soar legal. Vou lá compartilhar a Sinfonia 40 agora com vocês. Olá, eu fiquei até emocionada, sabendo? Vendo você tocar o teclado.
Ah, eu ficaria ouvindo mais tempo, viu, Laison? Tá tão gostoso. Mas é porque tem outra, gente. Oh, Senão não vai dar. delícia, tornou a manhã assim mais alegre. Pronto, agora, esse já é literalmente o iniciante, que é de Águas de Março. Eu gravei isso com os bolsistas da UFES, no caso, com Janara, com Jamile, com Alisson, é porque eu uso o apelido dele, aí eu me bugo um pouquinho para falar o nome dele. E eu, no caso. E aí vocês vão ver, perceber que eu tô tocando, não tô tocando meu instrumento, também não tô tocando piano, mas é para simbolizar que é o nível iniciante desses instrumentos, vocês vão ver. Espero que dê certo, porque eu não editei esse vídeo não, viu, gente? Eu só pedi de Janara agora para upar para mim. Deixa eu compartilhar com vocês. Cadê? Todo mundo tá vendo aí? Sim, sim. E foi isso, gente. Aí, se quiserem falar alguma coisa, perguntar, pode perguntar. Parabéns, viu, Ladson? Parabéns. Bonitos Parabéns. arranjos. Na verdade, as perguntas que tinha, eu não sei agora se o pessoal quer fazer outras perguntas, mas assim, no decorrer da sua apresentação, foi sobre a pesquisa que você já respondeu, né? Aí eu não sei se agora tem outras questões, se as pessoas têm outras coisas para perguntar também para a Thaís, né? Aproveitar a Thaís e o Ladson. Aproveitar esses minutinhos finais. Sim. Enquanto ninguém pergunta, só vou reforçar que, tipo, o que é muito interessante e proveitoso disso é que, além de ser um facilitador, de fazer uma pesquisa rápida, para você conseguir focar no objetivo da sua aula, você consegue compreender rápido o que é que o aluno precisa saber para desenvolver aquela técnica que você quer aplicar. Então, como é que eu vou ensinar, por exemplo, ao aluno fazer golpe de arco sem ter ensinado postura primeiro, entende? E aí é bom disso. E aí uma coisa que
percebi na prática, fora da teoria, que foi a pesquisa, né, na prática, como professor, que eu percebi foi como ficou mais fácil visualizar o nível de cada aluno e, assim, a dificuldade que ele pode ter e adaptar isso. Então, acho que é algo que pode ser bastante usado aí, quando for publicado. A gente tem uma pergunta agora do Paulo Roberto, que eu acredito que é direcionado para vocês dois, né? Thaís, no caso no programa, né? E você também, né, na sua experiência também lá em outros contextos, além do programa de ensino coletivo da UFES. Ele está perguntando se os alunos de vocês se apresentam e se a apresentação ela faz parte, digamos assim, acho que do planejamento, né, do programa de formação. Quer responder? Eu respondo. Pode responder primeiro. Tá. Os meus alunos, que esse ano eu trabalhei com os alunos aqui da minha cidade, a gente sempre faz parte do planejamento, as apresentações dele, porque para eles poderem se acostumar com lidar com o público. Então, a gente tem sempre uma apresentação mensal, não online, porque online veio a pandemia e parou tudo, aí ficou online apenas a apresentação online, mas quando é presencial, a gente tem sempre uma apresentação mensal, que se chama sarau, que aí os pais vêm assistir os seus filhos, e a gente apresenta todas as turmas do projeto. Então, no final de cada mês, o professor que está trabalhando técnicas com os seus alunos, postura, se preocupa em ensinar uma música, para que esses alunos possam apresentar no fim do mês para seus pais. Que aí é uma forma de os pais se motivar e pedir para os alunos continuar estudando em casa, e também para os alunos ficar motivados e não ficar só naquilo, tocar a escala todo dia e se divertir um pouquinho. E aí, na UFES, a gente tem a apresentação também, só que é na orquestra, né, Pro? A gente, quando eu trabalhava com bolsista de cordas da UFES, minha turma apresentava, às vezes, tipo, no final de um ciclo de 3 meses ou 4 meses para o grupo da UFES, para o grupo da própria orquestra, mostrando o que ele tinha aprendido nas aulas homogêneas de violino. Aí a Pro pode dar continuidade com isso. Isso, foi exatamente isso que o Ladson falou, né? Nesse período de pandemia, a gente está preparando para encerrar esse ciclo, né? Porque a gente está fechando um ciclo agora de bolsas. A gente vai fazer um recital virtual. Na verdade, vai fazer uma montagem, cada um vai mandar um pequeno vídeo, né? E aí a gente vai publicar, porque por conta de todas as dificuldades que é você fazer música online, né? Aí a gente preferiu deixar registrado. Aí a apresentação vai ser diferente dessa vez. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Enquanto vocês pensam, vamos fazer um registro. Quem puder ligar a sua câmera, a gente aproveitar, né, para ter o registro. Vai para lá, Ladson, Thaís também ter esse registro. Aí eu vou pedir para a Leno fazer um print e avisar para a gente fazer a pose, né? Agora sim, gente, todo mundo na pose. Pronto. Ok. Thaís, assim, muitíssimo obrigada, né, pela sua participação, né, a disponibilidade de estar aqui, e também parabenizar, né, que de certa forma Ladson teve todo também um desenvolvimento, né, graças também a participar do programa, né, assim como Dianara também, né, que a gente assistiu o vídeo. Então, assim, acredito que foi bem interessante, né, para todo mundo, muito didático, né, tudo, desde do roteiro, da aula, né. Então, assim, e lembrando que essa atividade a gente sempre disponibiliza lá no canal G com Música. Então, já está disponível todas as palestras que aconteceram. A de hoje já é a quinta.
Então, fica lá disponível. Então, possivelmente, essa palestra daqui até amanhã já está lá no canal. E aí vocês podem assistir novamente, se ficou alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, né? Ou para perguntar, não tem como perguntar, mas assim, se passou alguma informação batida que vocês querem rever novamente, então aí vocês vão poder verificar na gravação, né, desse material. E aí eu não sei se agora a Thaís Ladson quer também falar das últimas palavrinhas, né? Se querem divulgar também alguma coisa, enfim. Eu quero somente agradecer a oportunidade, né, de estar conversando novamente sobre esse assunto, né, que é tão importante para a nossa área de música. Agradecer a professora Simone o convite, né, a todas as pessoas que estiveram presentes, né, e agradecer a Ladson também pela disponibilidade sempre, né, e os bolsistas, meus bolsistas que não estão presentes aqui, né, que eles têm feito um trabalho muito maravilhoso, né, Ladson tive uma experiência fantástica agora com ele, na iniciação científica, passou acho que uns 2 anos com bolsista de extensão, e foi muito gratificante, assim, foi uma troca muito rica, né, tem sido, né, você vê que eles estavam ali na apresentação presencial, porque coincidiu de todos serem, né, da Orquestra Santo Antônio, né? Então ele tem sido uma troca muito gratificante para a gente, assim, para a UFES poder manter esse diálogo, né? Esse diálogo entre a universidade e o projeto social, né? Eu acho que é a partir daí que acontece, né, a produção de conhecimento, quando você tem a oportunidade de promover esse diálogo, né? E é isso, gente. Obrigada. Precisando, tá? Estou às ordens. Quando a gente voltar presencialmente, acredito que ano que vem, visitem a orquestra, façam parte da orquestra, tá? Venham compartilhar com a gente também, colaborar, tá bom? Muito obrigada. Ladson vai falar? Acho que a Sara já contemplou minha fala já. Agradecer mesmo. E o interessante que a gente vê de Ladson são algumas habilidades que é necessário, né, esse tipo de atividade de formação, porque não além da formação, a gente tem que correr atrás também dessa questão da pesquisa, porque o professor, mesmo ele não estando vinculado a uma instituição de ensino superior, informalmente acaba fazendo pesquisas, né? Porque ele tem que pesquisar qual é o livro que ele vai usar com aquele aluno, qual é o repertório, e isso ficou bem nítido nas atividades que o Ladson foi apresentando, essa necessidade de não só ensinar, mas você estudar, você pesquisar, seja método, seja formas de ensinar, seja material didático, de você também desenvolver habilidades para fazer arranjos, para atendendo aos diversos níveis dos estudantes que você tem. Então, é bacana e reforça essa necessidade da gente, enquanto professor de instrumento, correr atrás. Aí eu vou aproveitar também fazer uma outra divulgação do material da orquestra que eu estou usando no meu componente aqui da universidade, que eu dou esse componente que é práticas pedagógicas musicais voltado para o ensino de instrumentos, e eu estou sempre usando a websérie da Sara, que é bolsista também do programa, que fala sobre instrumentos musicais. Então, acho interessante também que, por exemplo, se você dá aula de cordas friccionadas, aí com uma introdução, a primeira aula para o aluno, você pode também estar mostrando, né, de uma forma diferente. E é isso, né? Eu acho que o programa Ensino Coletivo ele é bacana porque ele une essas coisas, né? Da pesquisa, da prática, da docência, dessa formação que é tão necessária para todos nós.
E aí, com sim. isso... Oh, desculpa, Thais. Não, é que te interrompi. Rapaz, só complementando, você lembrou de uma coisa importante. Sobre os outros materiais, né? Sobre o instrumento, tem 2 vídeos também no canal do curso de música, que foi inclusive Ladson que fez quando ele era bolsista de extensão, que ele fala justamente dos instrumentos de cordas, né? Ele fala assim, das partes, do funcionamento do instrumento e fala também dos cuidados, né? Assim, acho que complementa bastante essa fala que eu trouxe. Aí tá no canal, tá disponível lá no YouTube do curso de música. Gente, então com isso a gente vai encerrar mais uma palestra. Nós nos encontramos agora, não estou me lembrando bem a próxima data, eu acho que é na primeira semana de novembro, que nós vamos ter aí a próxima palestra, que vai ser no horário das 8h30, tá? Mas como eu sempre mando e-mail para vocês que estão inscritos, aí eu vou estar mandando e-mail lembrando dessa próxima palestra, que quem vai estar mediando vai ser a professora Mônica, né? Então, assim, tenha um bom dia para todo mundo. Agradecer também a disposição de vocês que estão prestigiando, assistindo, os alunos da professora Mônica, os meus alunos, e vocês que não são da UFES, né, mas de alguma forma souberem e estão participando conosco. Então, muito obrigada e até a próxima.